Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. A pesquisa Quest continua dando o que falar. Um aprofundamento que o Blog da Cidadania fez nos dados revela que a campanha contra os super ricos conseguiu desbancar dois ataques que correspondem à forte perda de popularidade do governo Lula em 2025. O primeiro ataque foi no caso do PIX, também envolvendo questões tributárias. O governo federal passou a taxar só acima de R$5.000 a renda, e o PL, o Nicolas Ferreira, todos aqueles extremistas de direita conseguiram vender para a população a versão de que o governo ia taxar o PIX. Foi uma anulação dos impostos sobre o PIX até R$5.000 e taxação acima de R$5.000. Isso provocou um grande desgaste, um grande medo na população de que o governo pretenderia taxar o PIX de todo mundo. O governo, inclusive, recuou da medida, mas o prejuízo estava concretizado. Em seguida, vem o escândalo do INSS, que teve uma repercussão ainda maior, porque, mais uma vez, as narrativas, inclusive contando com as habilidades do tal Nicolas aí nas redes, conseguiram fazer com que um escândalo surgido no governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro não investigou e o Lula investigou e descobriu o escândalo, fosse atribuído ao governo Lula. Aí teve uma menção muito maior nas redes do que o caso do PIX, e aí a popularidade do Lula afundou de vez nesse início de ano. Muito bem, agora tem a campanha dos pobres contra ricos, dos ricos contra pobres, melhor dizendo, né? E a pesquisa Quest mostra que a campanha que a esquerda reforçou, a esquerda independente reforçou e ajudou a campanha do governo a pegar tração, superou tanto a campanha do PIX, da oposição da extrema-direita, para acusar o governo federal de querer taxar o PIX, quanto a campanha do INSS dizer que as fraudes contra aposentados eram produto de corrupção do PT e do governo. Muito bem, a campanha do PIX teve 1,38 milhões de menções nas redes sociais. Já a campanha do INSS teve 3,6 milhões de menções. E a campanha contra os super ricos teve incríveis 4,4 milhões de menções. Então, de longe, a campanha contra os super ricos, que a esquerda independente unida conseguiu fazer bombar desse jeito, compensou a campanha do PIX e a campanha do INSS da extrema-direita contra o governo. E já há levantamentos mostrando que o presidente Lula teria tido, com essa reação da campanha contra os super ricos, um acréscimo de popularidade em torno de 5 pontos percentuais. Já há levantamentos informais dos partidos mostrando uma subida
o governo tinha, na verdade o governo Lula tinha 35% de aprovação, caiu para 29%, depois caiu para 25%. Já teria voltado para 29% ou 30% a popularidade do governo só nesse início da campanha contra os super ricos, e muito mais vem por aí. Na próxima edição eu vou fazer uma matéria que mostra até onde pode chegar essa campanha da taxação dos super ricos. Agora nós vamos falar nesta edição da recuperação da imagem do governo e do presidente Lula, graças, de novo, eu repito, eu quero exaltar o fato de que a esquerda brasileira finalmente se uniu e achou um caminho que mal começou a ser explorado. Nos próximos meses haverá uma grande ofensiva da esquerda, se tudo for bem coordenado, que pode reverter uma relativa superioridade que parecia haver da extrema-direita contra o governo Lula e que poderia trazer de volta a extrema-direita ao poder. Vamos assistir esses dados que eu preparei para apresentar para você. Você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Relaxa, Boteco do Brás, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Vamos rachar essa conta do jeito certo. Agora imagine que essa mesa é um país que paga suas contas com a contribuição de todos, mas onde os super ricos pagam proporcionalmente bem menos do que a gigantesca maioria. Assim tem sido o Brasil até hoje, mas o governo Lula quer fazer uma mudança histórica nessa injustiça com um novo IR, porque imposto é necessário, mas justiça também é. É a taxação dos super ricos e das plataformas de apostas, que ganham muito dinheiro e pagam pouco ou quase nada de imposto. Taxação BBB, bilionários, bancos e bets. Novo IR. O TikTok tem mais de 60 milhões. Pois é, a campanha contra os super ricos teve 4,4 milhões de menções, 18 mil por hora. Superou o escândalo do INSS, que teve 3,6 milhões de menções, 15 mil por hora. E a crise do Pix teve 1,38 milhão, volume 2,6 vezes menor que o do INSS. Então, eles tiveram esses dois primeiros movimentos, um em janeiro e o outro agora em junho, e o governo agora reagiu e deu uma goleada, foi de virada. O efeito da crise do Pix na aprovação ao trabalho do Lula foi esses que eu te apresentei, segundo a pesquisa Quest. A mesma pesquisa Quest mostrou o impacto da fraude no INSS na aprovação do governo Lula. E agora a pesquisa, você veja que essa pesquisa Quest,
Ela mostrou aqui, você tem o escândalo do INSS e a taxação do PIX. Então, em janeiro foi esse aqui, não é? Que teve um limite de 1.380.000 menções nas redes, e aqui teve 3,6 milhões de menções no escândalo do INSS. E no caso do PIX, no caso agora dos super ricos, as menções foram de 4,4 milhões de menções nas redes sociais. E o Congresso, o governo levou a melhor, e o Congresso foi alvo de 61% das críticas. O Lula 3 voltou às origens e foi ao ataque na defesa do seu mandato. Voltou às origens, falando de justiça social, da expoliação dos pobres pelos ricos. E aqui você vê que essa manchete malandra do Globo diz que movimentos de esquerda invadem saguão de prédio da Faria Lima. Não é salão de prédio, é o povo sem medo ficou mais de 2 horas no local onde funciona a sede do Banco Itaú. Ou seja, não fala na manchete que é do Banco Itaú, porque ninguém está nem aí para banco. Bom, o fato é que o Boulos está encampando essa campanha, ele tem bastante experiência nesse tipo de coisa. Se é no nós contra eles, vamos do eles contra nós, né? E os ministros avaliam que a SECOM acertou na veia com pobres e ricos, ou seja, o Sidônio mostrando o serviço. Demorou um pouco, mas na primeira oportunidade ele falou, olha a carinha dele aqui. Ele foi lá e mostrou o serviço. Aqui a pesquisa Quest, de onde eu tirei esses dados, não é? E o fato é que a campanha contra o Congresso é uma virada do governo nas redes, atingiu o Mota e atingiu o Tarcísio também. Ou seja, está preparando a eleição de 2026. E essa estratégia do nós contra eles vai melhorar a imagem do governo, segundo os analistas, estão falando aí em algo de 5 pontos percentuais nas pesquisas para o governo Lula. Tinha caído de 35 para 29, depois caiu para 24, e com essa subida, graças a essa campanha, volta a 29. Então está recuperando popularidade. O Sidônio está mostrando o serviço, como eu disse. E agora o PT vai hoje às urnas, dividido sobre os rumos do governo e o tom da campanha de 2026. Eu sempre fui muito moderado, mas agora eu acho que está na hora de ir para a esquerda. O caminho está claro aí, que é uma guinada à esquerda, porque a direita vai agir no limite. Então não dá para você ir com luvas de pelica e eles vindo com pedrada, né? Então, se é uma campanha de pedrada, vai ter que ser enfrentada na pedrada, senão vamos perder a eleição. Minha amiga, meu amigo, eu quero pedir a você, se chegou até aqui, que curta, compartilhe esse vídeo, e um pedido especial. Quando você vir um vídeo do Blog da Cidadania, dá uma entrada, 30 segundos, assiste. Se não te interessar, você sai. Se te interessar, você fica. Com isso, você vai ajudar muito a gente e fazer com que a gente tenha força. A esquerda precisa dessa força, desse tipo de conduta do seu público para enfrentar essa direita nas redes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.